Olá, meus amores! Linda segunda-feira para você nessa tarde e nós queremos desejar para você essa tarde com muito amor, que seja feliz na nossa companhia. A nossa companhia, acho que deixa as pessoas felizes. Pelo menos a sua me deixa muito feliz. Boa tarde para você. Que bom segundar desse jeito, sorrindo e sabendo que a gente vai estar junto até as 4 da tarde. Como é que tá a sua postura? Minha postura, não sei, corrigi agora. Falou, barriga pra dentro, olha. Como é que tá a sua postura? Minha postura? Uau, está ótima. Esse é o tema de hoje. Vamos falar de postura corporal, vamos falar de como encaixar essa coluna, a gente vai falar de massagem, nós vamos ter aqui massoterapeuta, vamos ter fisioterapeuta, a conversa vai ser boa. Dizem que a gente fica até mais alto e mais magro quando encaixa a postura no lugar. Não sei, vou perguntar pra Tati se é verdade. Fiquei mais alta agora. Mais alta e mais magra? Mais alta e mais magra. É porque quando a gente vai tirar uma foto, se segurar um sorriso falso dá um trabalho, mas segurar a barriga dá muito mais. É verdade? Então tá, vamos descobrir essas coisas no programa de hoje. Claro, sentimos a falta aqui da presença do Abinal Júnior, que precisou por questões familiares se ausentar nesses dias, mas logo estará de volta. Aquele abraço para o nosso amigo, toda a sua família, um parente, o seu sogro, na verdade, faleceu nesse final de semana. Um abraço a todos, a Eliane em especial, o nosso carinho e as nossas orações. Mas vamos continuando por aqui e temos como uma das especialistas no programa de hoje, a Tatiane, que trabalha com a gente, ela está ali no cantinho, também trabalha na nossa produção, mas ela é nossa profissional de postura, não é? Sim, fisioterapeuta. Hoje é dia de tirar todas as dúvidas e fazer consultas grátis. Muito bem. Tem também hashtag no programa de hoje, a participação é dele, Lucas Nascimento, tá de cabelo novo, corte novo. Você viu? Deu uma mudada aqui, eu tô esperando os comentários, o pessoal falou se você gostou ou não. Eu tive a minha opinião no começo, mas depois eu fui mudando, eu falei, acho que é ok, então tá bom. Hoje, deu uma rejuvenesceu. Você ficou uns 6, 7 meses mais novo. Como se ele precisasse rejuvenescer. Ficou 15 dias mais novo. Quando ele chegou no camarim hoje e tal, e as meninas viram, e justamente a Tati estava lá, e eles assim, mas era isso que você queria? Eu falei, esse é o ponto, essa é a questão. Mas já tô tranquilo quanto a isso já. Não, de frente tá ótimo, nem mudou muita coisa. Atrás é que tá um pouquinho mais baixinho. Nossa, você não tá ajudando. Não, eu tô ajudando sim. Falou. Tá ótimo, Lucas. Tá obrigado. Bonito, tá bonito de qualquer jeito. Conta das notícias de hoje. Pessoal de casa, muito boa tarde pra vocês também, juntinho com a gente sempre aqui. Pessoal, no hashtag eu tenho um convite pra lá de especial pra você, porque eu vou falar sobre Entre Família, porque na semana que vem a nossa equipe, a nossa produção pensa numa semana toda especial, de segunda a sexta, com uma temática super relevante. E lembra que, volta e meia eu comentei que eu fui para o Rio Grande do Sul para poder viajar, contar algumas histórias relacionadas às enchentes, que inclusive a gente tratou bastante aqui no hashtag. Então, essa série também vai ao ar de segunda a sexta, na semana que vem. E hoje, a gente vai poder conversar sobre isso, contar alguns detalhes e mostrar para você pela primeira vez um vídeo, a vinheta que vai rodar de segunda a sexta, um pouquinho, chamando você para estar juntinho com a gente e entender o que a gente preparou para essa semana especial dentro dessa série de reportagens também. Muito bem, Nossa, eu tava ansioso, Lucas, por essa série aí, porque foi feita assim, tinha empolgação quando você foi. Vai ser muito legal. Eu ainda estou ansiosa, porque ela ainda vai ser exibida na semana que vem. Então, mantenha a ansiedade. Ó, eu falei assim, Tatiane, mas é Tatiana, né, Tati? Eu vou manter minha postura aqui. Isso, mantenha a postura. Tatiana Mello. Eu só queria corrigir o nome. Ninguém me pediu, mas eu tô corrigindo, viu, Tati? Parabéns, meus amores, vamos fazer aquela pausa rapidinha e já continuamos com você. O seu Entre Família está no ar. Amores, foi bem rapidinho, não foi, Aleixo? Tudo bem? E a ansiedade? Foi tempo de pedir desculpa para os coleguinhas. Estava com ansiedade. Mas não, a gente está aí, é sólido o relacionamento. Amores, vamos à pergunta do dia. Como é que você pensa a sua postura, assim, ao longo do dia? Tem uma hora que, ou pelo menos você se reeduca para pensar, opa, deixa eu me corrigir. Essa daqui, ó, de cruzar a perna, eu vou perguntar para Tati, mas parece que não é uma coisa muito boa para a postura da gente. Não ajuda, diz que não. Não é, Tati? Deixa eu já fazer uma consulta. Isso aqui não é muito bom, é perna cruzada? Olha, ela já fez com o dedinho assim, ó. Não, mas é tão legal, é tão elegante, é tão bonito. Se bem que tem gente que diz que nem não é elegante, mas eu faço quando eu quiser. Enfim, como é que você lida com a postura? Você cuida da sua? Você que é um homem de musculação, de academia? Meu cuidado com a postura geralmente é quando tem uma câmera na minha frente. Quando ela não tem...
Mas é um momento diferente. Mas é mais ou menos assim que você está, geralmente, ao longo do programa. O programa de amanhã, não perca, vai ser como restaurar uma amizade, como você consegue pedir desculpa. Muito importante aí, tá? Vai ser... Aliás, não perca, no intervalo isso que vai acontecer. Como é que geralmente eu estou? Olha aqui, ó. Olha aqui. Não, tá largado. Só vou pedir opinião pro Lucas hoje. Você Muito manda bom. um e-mail para mim, Darlide. Conta pra gente como é que você lida com a sua postura corporal ao longo do dia. Responde pra gente no 983-150249, tira dúvidas. Se tiver também dicas de como recuperar uma amizade, será o tema do programa de amanhã, não é, Leixo? Como pedir desculpa pro coleguinha. Mas para responder a sua pergunta, eu tenho algumas... Eu não vou perguntar assim se eu tô certo, mas, por exemplo, tento não fazer esforço com a coluna. Abaixar, usa a perna. É verdade. Isso é boa. Mesmo porque dói. Dói, então você não precisa ficar pensando muito. Mas é muito importante, mesmo porque quando você está com aquela postura assim, você já está comunicando alguma coisa que as pessoas não estão querendo, ou elas vão ter uma impressão, né? Aquela postura arcada, meio deselegante e tal. Isso é um assunto muito importante. Além de causar dor, causa má impressão, é isso? Má impressão, né? Você está conversando com alguém que está ali Por isso que eu fico sugerindo para você e o Abinal sentarem direito. Mas manda sua pergunta pra gente, o que você faz para manter a sua postura, ou se você tem alguma dúvida sobre isso. Tem causado alguma dificuldade com você? Às vezes aquela postura do dia inteiro pode causar uma dor no final do dia e a gente se sente mais cansado do que deveria. Mas temos coisas mais para conversarmos hoje que serão contadas depois da vinheta do hashtag. E sim, hoje eu tenho um convite todo especial para você. Na semana que vem, isso de 4 a 8 de novembro, o Entre Família terá uma semana para lá de especial em todos os sentidos. Nós vamos falar sobre perdas de diferentes áreas da vida e como lidar com elas. E claro, convidamos especialistas que é foco, logicamente, e o estudo justamente nessa temática e que vamos abordar, claro, para a participação. Você é super convidado, como todos os dias, você manda a sua interação, fala de onde você está, inclusive mandando a sua pergunta. Então, nessa semana toda especial, você também será super bem-vindo. Só que, além disso, todos os dias teremos a exibição da série de reportagens Rio Grande do Sul, Reconstruindo Memórias, que eu tive a honra de produzir. E junto com a participação de Márcio Faria como cinegrafista, o meu amigo, e também o Vinícius Rodrigues como nosso editor. Então a gente recebeu todo esse material, a gente foi gravar, passou uma temporada, uma semana por lá, aliás, conhecendo algumas histórias, olhando de perto daquilo que a gente já tinha falado por aqui, tendo um contato, isso por ligação, mas a gente foi mais próximo e, claro, conversar com essas pessoas que passaram por isso. Inclusive, nós temos um vídeo já chamando você para também poder acompanhar essa série de reportagens aqui no Entre Família. E o nome Reconstruindo Memórias é justamente porque foi muito citado durante os dias em que eu estive por lá, conversando com cada pessoa que eu gravei, mas outras pessoas que a gente encontrava pelo caminho, às vezes ia fazer, vou num supermercado aqui fazer alguma compra. As pessoas falavam sobre isso. Eu me lembro de um dia que eu deixei o carro eu estava em Porto Alegre, deixei o carro num estacionamento e o cara me atendendo ali, fazendo o pagamento, e você via a marca da água assim. Então, tudo acontecendo ainda, mas as marcas ainda continuam por ali em alguns lugares, mas a vida acontecendo. E a gente foi para lá poder conversar com as pessoas e esse senso de eu estou reconstruindo, mas eu não esqueci o que passou. Teve gente que conseguiu, tenho a minha casa, estou arrumando algumas coisas, e outras pessoas que acabou perdendo tudo. Então, tudo isso foi relatado e cada dia é um perfil diferente. Em comum, nós temos a enchente, mas cada um trazendo um ponto da história. Teve gente que decidiu ficar, mas depois precisou sair às pressas porque a água estava subindo. Teve gente, quando ficou sabendo, lógico, na hora pensou na família, vamos sair daqui, eu quero realmente encontrar um lugar seguro para mim e para minha família. Não sei para onde eu vou, mas eu preciso sair. Então, cada um contando. A gente também tem um comerciante que falou sobre essa questão de trabalho, ter que demitir algumas pessoas que trabalhavam em seu supermercado, mas sabendo no momento difícil que os seus funcionários também precisavam de um trabalho naquele momento. Mas a gente foi
vendo cada ponto da história que a enchente chegou e cada um contando um pouco da sua experiência e como que está este recomeço, essa reconstrução. Quantas histórias você conseguiu reunir, já que de todas as pessoas têm algo a contar, né? E você se deparou com muitas histórias. Como você selecionou, quantas você separou pra gente? Quando a gente começou a analisar, quando comecei a pesquisar, eu, lógico, cara, pensei, preciso de um perfil para cada dia. Eu comecei a ligar, perguntar para alguns amigos, eu lembrei de alguns amigos que têm familiares por lá para saber se eles passaram e podia indicar ou não. Então nós separamos 5 histórias, cada um com um perfil diferente. Então eu liguei, perguntei, falei, pode contar por áudio mesmo, pelo WhatsApp mesmo, pode contar por áudio, não se preocupa com o tempo. E eles foram contando alguns detalhes de tudo isso e de cara já mandavam vídeos de como que foi aquele momento da saída, de como que estava a casa. Então a gente, nesse primeiro momento, ligando, conversando, recebendo áudio, vendo qual seria a data e o melhor local para gravar, porque muitas pessoas não moram mais na mesma casa, no mesmo local, mas a gente fez questão, às vezes, de tentar entender como é que funcionou e foi até o local para que eles pudessem contar. Mas separamos 5 histórias para cada um poder contar um pouco da sua experiência e como que está este momento. Lucas, eu tenho uma pergunta pessoal para fazer, que eu sempre penso quando vejo alguém fazendo uma reportagem em uma área de crise humanitária muito forte. E eu fico pensando o que é o coração do repórter. Porque conhecendo você e conhecendo o Márcio, que grava o Fé para Hoje comigo, eu sei mais ou menos o coração, a sensibilidade. O que foi essa experiência para você de passar, conversar com seres humanos? Você sabe, não rola poderia ser eu? Sim, porque quando eu comecei a conversar com eles, muita gente queria contar um pouco da sua história. Mesmo que não estava ali no roteiro de gravação, parar para conversar com a pessoa, mas cada um queria contar um pouco disso. E por mais que é o meu trabalho, no caso do Márcio, aquilo, poder escutar e depois transformar isso numa série de reportagens, mas depois eu fui embora. Eu fui para um hotel, eu voltei para um outro local. E eu falei, daqui a pouquinho eu volto para minha casa. Essa não é a minha realidade. Mas a gente pensa um pouco, porque a pessoa ela acaba abrindo um pouco da vida dela, contando alguns detalhes. Então, para mim é uma responsabilidade poder contar isso. Ter total respeito à história de cada pessoa com quem eu conversei. Mas na hora, lógico, eu sou profissional, estou aqui fazendo o meu trabalho, mas numa hora ou outra a gente acaba se emocionando um pouco. E no que a gente vai embora depois de um dia de gravação, a gente volta refletindo sobre isso. Inclusive, em alguns momentos, na volta, a gente vai conversando no carro. Nossa, Márcio, olha isso daqui, como é que... Olha o que ela falou, aquele ponto importante. E até em momentos assim, a gente olhava um para o outro assim e voltava. Só nesse olhar aqui, a gente já sabia o que um queria falar para o outro já. E depois continua ali a gravação. Então... Sabe o que eu acho bonito disso também? É o fato de a gente não deixar o que aconteceu tão recentemente cair no esquecimento. Sim. A gente traz à tona, num segundo momento, se é que podemos dizer segundo momento, como que as coisas se desenrolam por ali, pós tudo virar notícia e ser tão intenso. Todos os telejornais, todos os comentários, tudo girava em torno do que estava acontecendo com o Rio Grande do Sul. Depois a vida se encaixa de novo, o dia a dia de todo mundo, e a vida precisa seguir, mas eu acho que o ponto alto dessas reportagens todas, Lucas, é a gente não deixar o que aconteceu passar por ter sido mais um evento durante o ano de 2024. E além disso também, com cada uma das histórias que você construiu, que você trouxe pra gente, porque não é construída, é uma realidade, sim, como é que a gente também pode continuar trazendo para mais perto do coração da gente o que se aprende após uma tragédia, o que se faz pós-tragédia, como é que se reconstrói, como é que se renova, ou como é que as forças se renovam para continuar. Então eu creio que vai ser uma semana bastante reflexiva, bastante importante, dizendo ao pessoal do Rio Grande do Sul, nós continuamos conectados a vocês, que Deus os abençoe muitíssimo. E sobre esse ponto, até teve uma das personagens que ela falou justamente isso. Ela falou, quero compartilhar minha história porque eu não quero que ela morra. Ela não termina aqui. Ela contou na casa dela, uma casa super grande, e no fundo da casa dela, do quintal, tem outras 2 casas. Essas 2 casas foram completamente destruídas. Então ela pegou a casa dela, ergueu uma parede, dividiu para que os filhos também morassem ali. Ela falou, eu perdi muitos móveis. Ela falou, mas pensando muito bem, eu não perdi nada, porque o mais importante é a minha fé e a minha família. Eles estão aqui comigo. E ela falou exatamente sobre isso, sobre não perder a fé e não perder a família, estarem juntos neste momento. Tem um trecho que ela falou e foi até emocionante. Ela falou, quando ela chegou na frente da casa e viu que estava tudo destruído, ela falou para ela e para os filhos, a gente vai entrar, a gente vai chorar, a gente vai se abraçar
a gente vai recomeçar. Uau. Isso ela falou, e a gente percebeu essa força, sim. Ela compartilhou mais da história, é claro que você vai acompanhar na semana que vem. Tem essa foto que vocês estão vendo aqui na tela, num dos lugares que eu fui gravar, eu estava indo, era uma externa, eu agendei com a pessoa, mas começou a chover muito, a gente teve que mudar o lugar de gravação. Mas nessa casa, justamente, eu parei na frente dela, porque tinha uma mulher que tinha uma casa do lado, ela estava limpando. Eu desci, fui conversar com ela, falei, eu posso fazer algumas imagens, eu expliquei qual que era a ideia de tudo aquilo. Ela falou, nossa, eu tô abrindo minha casa hoje pelo 2º dia, eu cheguei ontem. Então eu tô agora limpando tudo por aqui, vendo o que eu vou conseguir aproveitar ou não e como é que eu vou recomeçar. E aí numa das gravações eu pensei em cancelar por conta de uma forte chuva que não tinha como eu chegar ao local de gravação. E aí eu perguntei para essa senhora se eu poderia gravar com ela. Ela falou, não, você pode vir para cá com toda a minha história da minha casa e também como é que eu tô pensando para voltar, porque eu quero ficar aqui toda a minha história se passa nessa casa e eu quero voltar. Eu quero que um dia você volte para que eu possa oferecer alguma coisa para você, porque hoje eu não posso fazer isso. Então, tem muitos bastidores que acontecem, a gente vai conversando, conhecendo histórias por lá, falou, cara, isso aqui eu preciso contar, eu preciso levar para as pessoas o que aconteceu. E eles falam sobre isso também, de querer compartilhar, porque ainda continua essa luta pela reconstrução por lá. E eles fizeram questão de poder compartilhar. Muito bem, muito obrigada, viu, demais. Lucas? E parabéns pelo seu trabalho de ir até ali e trazer esse material pra gente. Olha, na semana que vem nós vamos falar de luto, já que no dia 2 é o dia de finados, é o dia que muitos vão lembrar dos seus entes queridos já mortos. Nós vamos falar de perda, de separação, nós vamos aplicar tudo isso à vida prática da gente, mas sempre na perspectiva da esperança. Dá para recomeçar sempre quando cremos em Deus, temos esperança, confiança nele. Lucas, muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Sempre muito bom estar juntinho com vocês. E claro, nosso convite para a semana que vem sempre estar juntinho com a gente. Tem algo muito especial chegando para vocês do começo ao final do programa, tá certo? Mas agora eu fico por aqui, um excelente programa para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Eu tô ansioso ainda, mas agora eu vou esperar um pouco menos. Dar leite. Entendi. Ficou chateadinho, porque eu falei que a ansiedade continua, porque vai mostrar as histórias só semana que vem. Mas arrefeceu um pouquinho, né? Tá bom, você tá feliz? Tá ótimo. 983150249. Lembro para você que é o nosso WhatsApp. E por ali você pode mandar perguntas sobre postura corporal. Você tem algum problema de coluna? Tem alguma coisa com escoliose? Os seus ombros são... Às vezes eu acho que os meus ombros estão assim muito, sabe, erguidos assim. Preciso lembrar de caí-los. Não sei, vou perguntar à doutora. Nós vamos então esperar você participando com a gente. Produção, a gente fica por aqui. Convida a Tati ou vamos para o intervalo? Vamos convidar a Tati? Vamos lá, Tatiana Mello, vem pra cá, fisioterapeuta, responder as nossas perguntinhas do dia. Bem-vinda, querida. Muito bom recebê-la, fique à vontade, a casa é sua, né? A casa é sua também. É nossa. Tati, eu agora falei que eu às vezes tenho uma impressão que meus ombros ficam assim. É uma coisa de consciência, da gente prestar atenção como é que está o corpo, a postura, se senta, se levanta, como é que anda. É consciência primeiro? Sim, com certeza a questão da consciência corporal ela é fundamental, né? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia para que a gente mantenha uma boa postura, porque na verdade quando a gente fala sobre postura, a gente sempre pensa no quê? O que vocês pensam quando a gente fala de postura, de má postura? O que vocês pensam? Desde o começo que eu tô... marcado. Ombros caídos, ou ombros muito erguidos, Sim, assim, mal colocados, mal sentado. Dores nas costas, dores contraída. Né? Dor na região lombar, Mas ela vai dizer que não é só isso. Mas não é só isso, exatamente. Então, a consciência corporal, ela realmente é muito importante nesse aspecto da gente conseguir manter a nossa postura da maneira mais adequada, né? Dentro das circunstâncias que a gente tiver, porque a nossa postura também influencia em outras questões da nossa saúde. Então, por exemplo, quando a gente mantém uma postura mais arqueada, mais fechada, a gente vai fechando aqui, por exemplo, a questão da caixa torácica, a gente diminui o espaço para o nosso pulmão. Então, ele não consegue, na inspiração, a gente não consegue encher todo o pulmão. Então, isso... Para vocês terem uma ideia, isso pode trazer, por exemplo, mais facilidade de uma pessoa ter uma pneumonia.
Uau! Entendeu? Então, assim, a postura, na verdade, ela está relacionada com toda a questão corporal. Quando a gente mantém o corpo muito caído, a gente pressiona aqui embaixo. A gente pode estar pressionando o nosso intestino, a gente pode estar com o intestino preso. E um dos fatores pode ser também a questão da postura. Gente, que incrível! Porque aí você comprime os órgãos, então você pressiona ali o sistema sanguíneo, né, que são os nossos vasinhos, eles também vão estar comprimidos, eles não vão receber o aporte de oxigênio necessário e aí isso vai trazendo outros tipos de complicações. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, corporal de estar prestando atenção em como está o nosso corpo. Essa questão de você falou dos ombros elevados, além da questão da consciência corporal, o que leva muito a gente estar com os ombros aqui? Principalmente a questão de estresse, de tensão emocional. Então, por exemplo, às vezes a gente está sentindo dores no ombro, nos ombros, no pescoço, e não necessariamente é relacionado a uma postura. Às vezes você está passando por um momento de muito estresse no trabalho, com alguma situação, às vezes, de doença em casa, outros fatores. E isso faz com que toda essa parte aqui de ombro e pescoço, elas fiquem sobrecarregadas, a musculatura trava. Quando ela trava... Acho que no meu caso eu jogo aqui pra frente, sim, quando eu deveria jogar aqui pra trás. Sim. Eu acho que como se eu fechasse aqui, então, a tendência é exatamente assim, mas eu vou ficar prestando mais atenção. Porque o que acontece também, por exemplo, se a gente está passando por uma situação de estresse ou uma questão emocional muito forte, a gente tende a se fechar um pouco. Então, a gente sobe o ombro e traz os ombros para frente. Então, a gente faz... A musculatura, na verdade, ela vai e ela contrai. Então, aí puxa aqui. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, tá esquisito. Aí você dá uma respiradinha e faz assim, falando, nossa, meu ombro estava aqui em cima, eu nem tinha percebido isso. Eu me lembro uma vez eu estava falando, terminei um sermão, uma amiga que é massoterapeuta chegou e falou assim, você precisa de uma massagem no rosto. Aí ela foi lá e fez, e aplicou. A minha voz, sim, olha isso, estava diferente. Eu estava diminuindo a amplitude da fala por causa de contração. Exatamente. Aqui. E é impressionante de pensar de que é tudo ligado. Tudo ligado. Eu estava pensando, quando eu estava estudando um pouquinho, né, sobre isso, eu estava pensando, nós temos um público evangélico, cristão, tem muitas pessoas com certeza que assistem a gente, que louvam na igreja, né? E aí, se a gente está com essa região aqui toda tensa, essa musculatura, ela vai contrair aqui, e aí a sua voz, ela não vai ser projetada da forma correta. Então, por isso, por exemplo, que às vezes você vê cantores, eles fazem ali os exercícios vocais, mas eles precisam alongar também toda essa região, porque com a musculatura relaxada, o aporte sanguíneo é maior, então a eficácia daquilo que você vai fazer vai ser melhor também. Sensacional, mas eu ainda estou parado lá no intestino, estou parada na caixa torácica, comprimindo seu pulmão, estou parada ali, sensacional, Aleixo. Além de que está parada no intestino, convém comer um mamãozinho. Boa, com semente. Com semente. Olha, isso tudo nos lembra do quanto essa máquina humana é inteligentíssima, interligada, e por mais que a gente tente separar uma coisa da outra, a gente não consegue. É cuidando de um pontinho, os outros são destravados. É por isso que a gente sempre tem que pensar no nosso corpo de forma integral. Eu repito para você, tudo aquilo que a gente não sabe sobre o nosso corpo tem um altíssimo custo. E uma informação, algo que a gente sabe, pode também nos livrar de um tremendo problema. Peça sua revista Máquina Humana. É só ligar para a gente, o telefone você sabe, mas eu vou lembrar, 21 27 3121. 12 21 27 3121. Você pode pensar assim, mas por que um intervalo de 4 minutos? Para você ligar, exatamente para isso, ó, dá certinho. 12 21 27 3121. Quando a gente voltar, você já vai estar sorrindo, lembrando que a sua revista já vai estar chegando de graça para você. Então a gente vai para o intervalo, em 4 minutos a gente está de volta. De volta, o seu Entre Família por aqui, hoje falando de postura corporal, aprendendo muito com a fisioterapeuta Tatiana Mello. Vem pra cá, tem pergunta do dia e a gente quer saber de você, como é que você lida com essa tal postura? Você pensou em algum momento relacionar que talvez uma dor que você sinta, um mal-estar daqui e da colar, quem sabe a sua voz não está bem projetada? Já vimos que tem tudo a ver com essa postura. Deixa eu corrigir aqui a minha. Aleixo, como é que tá a sua?
Eu tenho uma pergunta. A pergunta do dia é: por que vocês duas estão com as pernas cruzadas? Mas é uma pergunta que vai ser respondida na eternidade. Na eternidade. Na eternidade, porque é uma questão aí de... Mas você também esperar. cruza a sua, tá? Porque eu já vi a sua cruzada todos os dias. Mas não foi eu que perguntei no primeiro bloco. Então, 983-150249, 983-150249, para você mandar a sua pergunta. E já tem até interação que eu vi agora há pouco por aqui. Mas agora eu vou conversar com a Bruna Marcusso. Ela é atriz, trabalha aqui com a gente na Novo Tempo, mas ela tem um episódio interessante, talvez doloroso, vou saber dela, de quando ela era adolescente e, ao que parece, até hoje, algum sintoma de dor se estende. Posso ir para lá, produção? Vocês fiquem bem quietinhos. Não, vocês podem interagir com a gente, tá bom? Fiquem interagindo com a gente enquanto eu converso com a Bruna. Bem-vinda, Bruninha. Como você tá? Obrigada. Tudo bem? Muito bom. Como foi a história? O que te aconteceu com o seu pescoço quando você era garota? Quando eu tinha 10 anos, eu estava assistindo aula e eu senti um peso muito grande aqui no pescoço e eu senti ele tremer muito. E eu só ficava assim, assistindo a aula e ele tremendo aqui. Eu não tinha força de voltar ele para o lugar. Só que eu acabei não indo no médico, porque eu fiquei com medo de contar para os meus pais. Olha isso. Porque eu senti muito estranho. E desde então eu não consegui ainda voltar essa postura. Eu já procurei alguns médicos, faço alguns exercícios, mas ainda não encaixou muito bem. Não encaixou, mas foi dito algo sobre o que teria acontecido? Uma vértebra? Nada. Um músculo que... Eu fiz exame, né? E parece que tá tudo certinho. Ok. Mas eu sinto essa tensão, esse peso aqui no pescoço. Ô, Tati, o que pode ter sido, assim, na sua... Obviamente que não é uma consulta, mas assim, o que pode ser num caso como o dela? Olha, eu não sou médica, né? para conseguir, assim, essa questão do diagnóstico, mas tem algumas questões, por exemplo, a gente sabe que tem um número alto de casos de juvenis, adolescentes, que acabam desenvolvendo a hipercifose que a gente fala, né? Quando a gente fala em cifose, em lordose, são curvaturas normais que a gente tem na nossa coluna, porque a gente faz os movimentos, então a gente precisa que existam essas curvaturas para que também faça o amortecimento do peso ali, do movimento que a gente vai fazer. Mas quando elas são acentuadas, aí é quando a gente tem realmente os problemas físicos, né, de hipercifose, hiperlordose. Pode ser que seja uma hipercifose, que aí a gente chama comumente, algumas vezes, né, de corcunda, porque forma aquele calombo assim nas costas. Então, pode ser isso. Tem a questão também de uma outra síndrome, que é a síndrome de Cushing, se eu não me engano o nome, que é um depósito de gordura que fica aqui bem na região entre o pescoço e o início aqui das costas, né? Que eu não sei se é o caso da Bruna. Você tem um calombinho aqui? Então, esse calombinho, ele é normalmente um depósito de gordura que é feito por conta de um desalinhamento de cortisol no organismo. Então, ele acaba... capta a gordura e ele deposita ali naquela região, né? Tá. Então, pode ser que seja... E no caso dela foi um evento. Exatamente. Isso aqui... Porque normalmente isso não é uma... Assim, não tenho conhecimento de uma questão assim de... nossa, de repente, né? De ser normal isso. Senti aqui e não... E aí, desde então, fiquei assim. Isso nesse caso, é um pouco mais... complexo, assim, né? Eu acho que valeria uma investigação mais profunda para saber o que pode ter acontecido. Você já fez radiografia, ressonância, essas coisas? A postura, a coluna tá... certinha. Fiz radiografia. E você sente dor? Às vezes eu sinto muita tensão, mas também pode estar relacionado a estresse, né? Eu acabei de sair de um quadro de burnout, então isso aqui eu sinto que às vezes está muito tenso. Mas isso aqui, esse calombo, ele nunca sumiu, mesmo se eu emagrecer. Olha, mas daqui a pouquinho a gente vai ensinar para você uns exercícios. Isso, é isso que eu quero aprender. Fica tranquilinha. Parece que tem interação, né, Aleixo? Eu ia dizer, chegou uma interação, inclusive perguntando algumas coisas que tem a ver com isso que a Tati falou. É da Lisley, de Ipiaú, na Bahia. Boa tarde. Aquele calombo que surge entre o pescoço e as costas é devido à postura?
já ouvi dizer que sim e que não. E existe algum exercício para melhorá-lo? Exatamente. A resposta é sim e não, porque ele pode vir da postura, né, de uma má postura, e hoje, principalmente, com essa questão da era tecnológica, celulares, tablets, a gente trabalha basicamente também na frente do computador. E passa o tempo todo aqui. Exatamente, com o pescoço aqui, né, para frente. Ou então a gente tem as nossas amigas costureiras também, que ficam muito tempo ali, com a cabecinha prostrada. Outras profissões também que acabam proporcionando esse tipo de postura, né, mais protrusa, né, que a gente fala, com o pescoço mais para frente. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa cabeça, em média aí, né, ela pesa em torno de 5 quilos, a cabeça de um adulto. Quando a gente projeta ela para frente, por conta da gravidade, esse peso pode chegar a 28 quilos. Então, você imagina uma musculatura, né, que está preparada ali para segurar um pescoço ali de mais uma cabeça, perdão. Você tem um perdão para que não pedir, uma desculpa que não pediu pro colega, chega a uns 55. Pois é, mas... A consciência é pesada, né, Alexandre? Se a consciência estiver pesada, então é bastante. E sim, existem... Pesa na testa. E aí, então, ela pode ser causada pela má postura, mas também tem essa questão dessa... que a gente chama até, chamado também de calombo de búfalo. Né, que esse calombinho que vem aqui, que é o depósito de gordura, que aí, por conta desse descompensamento do cortisol, da cortisona, e que pode ser por conta de uso de medicamento, pode ser por conta de questões de peso corporal também, aí pode dar essa alteração. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Não tem como fugir do exercício, então. Não tem como fugir do exercício. Mas por que você não queria falar e queria falar, Alice? Qual o problema? Eu tô com medo dela falar, então vamos fazer. Ih, mas é isso. Essa é a ideia. Vamos fazer alguns, Tati? Os exercícios são, assim, fundamentais. Atividade física em si é fundamental para que a gente ajuste a nossa consciência corporal, para que a gente entenda ali o nosso corpo, aonde que está dolorido, onde não está, e também para que a gente ajude essa musculatura que fica tensionada a promover um relaxamento, No né? caso, seria o início com um alongamento. Sim, com certeza. Com certeza. Alongamento e parte de respiração também, que é uma coisa que a gente não presta atenção no nosso decorrer do dia, mas ela também faz muita diferença para a questão de oxigenação muscular e relaxamento muscular. Então, é muito importante. Eu estou vendo ali na tela dicas de relaxamento e alongamento para ombros e pescoço, então assim, eu queria ver meio que na prática. Tá bom. Tô vendo só conversa. Vamos lá, então. Vamos levantar? Então, vamos fazer. Vamos ficar em pé? Então, tá bom. Vamos ficar na peninha? Quebrou. Devagarinho, não pode levantar de uma vez. Então, vamos lá. Tem uma dica, como levantar rápido depois dos 40. Exatamente. Então, o que eu gosto de sempre indicar, vamos começar pela respiração. Então, se você está aí sentadinho no sofá, você pode ficar sentado no sofá, numa cadeira, se você tiver, não tem problema, só procure manter a postura encosta, as costas ali no encosto da cadeira, do sofá. Se você quiser ficar em pé, afaste um pouquinho as pernas, vamos relaxar os ombros, isso, e aí a gente vai promover uma respiração de mais relaxamento, tá? Vamos puxar bem o ar, contar até 3 e soltar pela boca bem devagar. Vamos lá, puxou. Segura. 1, 2, 3. Solta pela boca devagar. Isso. Você percebe que quando você puxa o ar, tendo consciência dessa respiração, movimenta tudo aqui, né? Lembrei que tem tórax. Exatamente. Agora eu vou dar uma outra dica para promover, para ajudar aqui a relaxar o pescoço e os ombros. Nós vamos fazer esse mesmo movimento, vamos puxar o ar, só que quando você puxar o ar, você vai subir os ombros junto, tá bom? Como se ele fosse encostar na sua orelha. Então vamos lá? Segura. 1, 2, 3, solta os ombros com força. E solta o ar pela boca, isso. Mais uma vez, puxa. 1, 2, 3, solta com força. Isso.
Isso aqui vai trazer o quê? Mais aporte sanguíneo aqui. Então, vai ajudar a relaxar essa parte que está toda tensionada, tá, gente? Então, esses exercícios você pode repetir de 3 a 5 vezes. Então, de repente, começou uma dorzinha ali, opa, para um pouquinho. E pode ser em qualquer momento do dia, por exemplo? Tem gente que já faz isso logo de manhã. Sim, pode fazer logo de manhã, pode fazer durante o período de trabalho, por exemplo, você que está trabalhando, é importante você fazer pausas, né, que isso também ajuda. Então, nesse momento ali, a cada 1 hora, mais ou menos, levanta, vai no banheiro, faz um xixizinho. Então, o que é importante também? Água. Que aí você bebe bastante água, você vai precisar o quê? Usar o banheiro. Então, você vai movimentar o seu corpo, você não vai ficar numa mesma postura muitas horas, que isso também promove a tensão. E aí você aproveita e olha para o horizonte. Se você tiver uma janela, melhor ainda. Olha para um ponto lá fora, que aí vai relaxar a musculatura dos olhos e aí você faz esses exercícios de respiração. Aquela pessoa falou aquela frasezinha que você sentiu vontade de fazer 1000 coisas não cristãs. Isso, você vai lá e faz o exercício. Exatamente, exatamente. Tem o exercício da oração e do perdão também, que é ótimo. Vamos incitar, fique à vontade, continue se exercitando aí na fé e na postura também. Bruninha, relaxou aí um pouquinho? Relaxei. Relaxou? E olha, eu como atriz, a gente faz muitos alongamentos, né? Então é um exercício diário que eu faço que me ajuda a melhorar bastante. Muito bem. Que você continue trabalhando também sua postura, o seu trabalho aqui com a gente, que é sempre uma preciosidade. Obrigada, viu, Bruninha? Meus amores, lembrando para vocês sobre saúde, nós temos a revista Máquina Humana. Lembramos a você toda hora que a gente precisa cuidar, e nada melhor que informação. Viu que eu hoje fiquei super surpresa de como a gente cuidando da postura, às vezes essa má postura pode estar relacionada a alguma dificuldade com o seu intestino, o mau aproveitamento do funcionamento do seu corpo pode estar relacionado a uma postura. Vai vendo. Levanta os ombros, mulher. Sabe aquele ditado de sempre, Bruna? Barriga para dentro, peito para fora. Barriga para dentro, peito para fora. Máquina Humana, liga pra gente agora no 12 21 27 31 21 e pede a sua. São 8 lições que estão assim planejadas, bem bonitinhas para você, pondo em prática, ter muita saúde. Informação já é o primeiro passo para você mudar o seu estilo de vida, para você ter saúde. Eu chamo de, não revista Novo Tempo, eu chamo de manual de saúde, porque é completo para você. 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo. Nós não vamos para o intervalo? Posso voltar para ler a interação? Lá para a salinha? Então tá. Beijo, querida. Fica com Deus, viu? Até a próxima. Parece que tem interações chegando, Tati. Eu quero saber tudo hoje também. Tô gostando desse assunto. E a da Cláudia. Olá, queridos. Ela diz... Olá, Cláudia. Existe postura que alivia a hérnia de disco na cervical? Uau! Esse é um dos resultados da má postura que pode levar também à hérnia de disco, né? Por que pode levar? Porque quando você tá ali com o pescoço mal posicionado, os ombros, então as vértebras, elas acabam tendo que ficar numa postura errada e aí o disco acaba sendo pressionado em um dos lados onde ele está sendo forçado e com essa pressão ele pode sair fora do lugar e aí causa a hérnia de disco, né? Que é uma situação já mais delicada. A questão de postura para a hérnia de disco é mais a questão de alongamento mesmo, né? Você precisa alongar, por quê? Porque quando a gente alonga a região de pescoço, lógico que precisa ser orientado por um profissional, porque nessa situação não é uma questão só de dor muscular. Você tem aqui uma questão mais... específica. Está inflamada. Isso, né? na verdade é um problema mais delicado, né? Mais crônico. Mas tem uma lógica ali que se o músculo estiver encurtado, a pressão sobre as vértebras... Sim, exatamente. Então, quando você alonga, você faz o alongamento, além de você... dá mais liberdade aqui por conta da musculatura, você também dá um pouquinho mais de espaço. Você abre o espaço entre as vértebras. Então, você alivia essa pressão que esse disco está tendo por conta da vértebra que está ali fora do lugar, pressionando aquele disco. Uau!
Intervalo, meus amores, já voltamos com vocês. Aproveita, manda a sua pergunta para o 983-150249 até já e aproveita os 4 minutos para pedir a revista Máquina Humana, um manual de saúde para você. Quer saúde? Liga pra gente. Você já percebeu que todos os nossos intervalos têm uma função? E cada momento que passa, a gente vai descobrindo mais uma função do intervalo. São 4 minutos para beber água, 4 minutos agora para você fazer um alongamento, relaxamento, soltar os ombros e respirar, 4 minutos para você conversar com a gente e pedir sua revista Máquina Humana. Tá aqui, ó, na minha mente, uma forte impressão do quanto nós somos seres integrados, ligados, e não tem nada em nós que não esteja se relacionando com alguma outra coisa, inclusive algum elemento fora de nós. Nós precisamos nos alimentar, e alimento de boa qualidade, uma boa hidratação, bons pensamentos, recursos que nos desenvolvem e a gente vive o nosso potencial. Tudo isso e todo esse diálogo você encontra com profundidade e de maneira muito didática também na revista Esperança Novo Tempo, Máquina Humana. Máquina Humana é o seu corpo, é onde Deus fala com você. E mais, vou dizer uma coisa que por aí está muito confuso, mas é importante você pensar. Deus deu a vida e vida é vivida no corpo. Sai fora com essa ideia de que corpo é desprezível, viu? Todas as pessoas que estão no céu, seres humanos que foram para o céu foram com o corpo. Moisés foi lá, ressurreto, Elias foi, Enoque foi. O texto diz que esse corpo é tão importante que aqueles seres humanos que experimentaram a ida para o céu, experimentaram no corpo. Olha só, podia ter falado muita coisa ainda sobre isso. Mas isso para a gente perceber que nós devemos cuidar e cuidar com aquilo que sabemos. Liga para a gente então. Fale com o pessoal da Escola Bíblica que está esperando você ligar para já pegar seu endereço, inscrever você como aluno da Escola Bíblica logo de cara e você vai ter acesso ali a muitos outros materiais também, mas hoje começa pedindo a sua revista Esperança Máquina Humana. 12 21 27 3121, operadora 12 21 27 3121. É uma conversa e você já está recebendo de graça na sua casa esse material muito bem feito, com muito carinho, com muito preparo técnico e de uma maneira que você pode logo de cara, nas primeiras páginas, ser muito beneficiado. 12 21 27 3121, revista Esperança Máquina Humana. Vou falar em máquina humana, Robson Aleixo. Temos aqui uma cadeira para fazer massagens. Você quer? Vem pra cá, Tati. Quero convidar a massoterapeuta que está com a gente no programa de hoje. Oi? Não esperou responder? Não. Eu sabia que você não ia responder lá muito bem. Quem está chegando com a gente é a Rúlia Pimentel. Acertei? Vem cá pertinho. Boa tarde. A Rúlia Pimentel, massoterapeuta e esteticista. A Tati vai sentar à cadeira e você vai nos orientar sobre cuidados com os ombros e pescoço. Essa região é muito delicada no dia a dia quando o assunto é postura. E por quê? Sim. Hoje em dia existem muitas profissões que demandam essa postura, igual a Tati comentou, né? Dentistas, manicures, e aí essa questão da pessoa ficar a sua própria profissão pede isso, né? Sim. Esforço. Traz essa tensão e faz com que o nosso corpo por inteiro acabe travando muitas das vezes. A lombar, às vezes cãibras nas pernas, justamente por a gente, no inconsciente, tensionar essa área dos... De alguma forma, quem trabalha sentado. Sim. De alguma forma, quem tem um celular na mão, um tablet na mão. Sim. De alguma forma, quem nasceu de um útero. Eu fiquei assustada, Tati, dizer que pode chegar a pesar quantos quilos? 25 quilos. 28 quilos, a chegar gente, a 28 é muito. quilos. Ajuda a gente. É bom também instruir as crianças, né? Na escola, eles já ficam assim, numa postura errada, e tudo isso vai acarretando ao longo dos anos. Como seria a postura certa de uma criança estudar sentada à mesa? Como seria? Seria muito ideal colocar dentro da matéria da escola o alongamento para as crianças. Nem que seja a cada uma vez por semana ou a cada 15 dias. Para quem também agora está em home office, quando as pessoas visitam, né, o escritório, fazer esse alongamento, essa ginástica laboral para auxiliar a criança a sentar certinho, com a postura, caderno ali na frente, quando ficar no sofá também ou jogando computador, sempre tá com a postura alinhadinha. Interessante, todas as vezes que você quer fazer uma atividade de alta concentração, né, que você entra no modo foco, precisa trocar de postura numa periodicidade grande, porque senão você vai perder, inclusive, a potência da produção. Tati, quais são as principais lesões com a falta desse cuidado, assim, que a gente pode nomear? Sim, então, contratura muscular é a mais comum, né?
até no intervalo a gente estava conversando aqui, o pastor comentou que casou, ele estava com torcicolo. Torcicolo é um deles também e, na verdade, o torcicolo é um sinal, né? A musculatura falando assim, ó, eu travei aqui porque a situação aqui tá complicada, então você precisa olhar e cuidar disso aqui, exatamente. Não sei então, porquê, né, Alice? Ia casar, né? Relaxa. Tá complicado. Relaxa, garoto. Pode beijar à noite. Exatamente. E aí, as mais graves são a protrusão discal, né, que é o que ocorre antes da hérnia de disco, a hérnia de disco, que é a compressão, bicos de papagaio também, que podem acontecer, e aí dependendo da região onde o bico de papagaio aparece, que é uma formação óssea ali dentro da vértebra, ele pode pressionar as raízes nervosas. E aí isso fica mais complicado, né? Porque aí você vai ter dormência de membros superiores, e isso pode levar a lesões, então aí são questões mais complicadas. Então vamos sentar aqui, Tati, você vai ser a nossa modelo. Olha só. Enquanto a Júlia vai fazer alguns movimentos de massagens. Claro que eu aqui gostaria de estar aí, mas não foi possível dessa vez. E eu fiquei muito triste de eu ter que estar aqui. Eu senti o drama, tá? Eu senti seu drama. Você tem alguma coisa para prender o cabelo? Mas eu gosto mesmo quando é deitada. Ah, sim. Para relaxar e dormir até... Tá na sua altura, tá. Então, aí você pode pegar o cartãozinho dela e marcar. É verdade. A maior parte Júlia, das pessoas me aguarde, me aguarde. E me aguarde também a clínica Cevisa. Em janeiro estaremos por aí, é todo dia massagem. Todo dia. Cevisa, São Paulo. Eu vou estar fazendo movimentos simples para que as pessoas que estão em casa, né, no dia a dia de tensão, possam estar fazendo também. Tem coisas que pode fazer sem risco. Pode, sem problema algum. Por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, sentiu que está ali com os ombros, né, cansado, tenso. Ela pode usar a mão espalmada, no banho bem quentinho também, fazer movimentos circulares para ir ajudando a relaxar. Uma automassagem. Uma automassagem. Né? Ok. É que massagem, gente, lembra uma coisa assim de carinho? Dá para o outro fazer um carinho? Já ganha uma pontuação, aumenta bem o score. Fazer uma massagem. É muito legal. Que precede o pedido de desculpa lá, aquela briga, faz a massagem, fica tudo mais fácil. É bem importante também moderar na pressão, porque se existe uma lesão pré-existente, acaba piorando mais ainda o quadro da pessoa. E o nosso corpo, como ele é cheio de terminações nervosas, é tudo que ela já explicou. Não necessariamente porque aquela dor está naquela região, significa que aquela área está inflamada ou com uma dor crônica ou aguda. Pode ser a terminação nervosa do intestino, de qualquer outra região do corpo. Então, é muito importante procurar um profissional qualificado para poder estar fazendo essa análise. Você já tem quanto tempo como profissional? 15 anos. Uau, já tem desfeito muitos nós nos músculos, nas contraturas aí das pessoas. Dá para perceber no seu movimento que você segue a lógica do alongamento. Sim. Por exemplo, alongar as costas, a gente estica as costas do meio para fora. A massagem segue a mesma... a ordem dos fatores não altera o produto. Porém, é muito importante moderar nessa pressão e sempre com os movimentos circulares, seja ele para fora ou para dentro, mas ativando a circulação sanguínea, trazendo a mobilidade nessa região da musculatura e também já o alongamento nessa área. Se você, por exemplo, ao começar a fazer esses movimentos na Tati, ela sentisse dor, ai, aqui tá dolorido, como que você procederia? Em casos de dor, continua a massagem, ou é outro tipo ou suspende? Não, antes de qualquer tratamento é sempre importante fazer uma ficha de anamnese. E perguntar para o paciente se ele tem já alguma dor ali, sendo aguda ou crônica. Nesse caso, ela identificou a dor em alguma região, pode ser no braço ou na lombar, qualquer parte do corpo. O profissional vai, anota onde foi que ela sentiu essa dor e aí, se ele for especializado para identificar se aquilo é uma terminação nervosa específica de algum órgão, alguma víscera ou algum ponto emocional também, ele já pode ali tentar dar um diagnóstico e trazer uma solução para ela, sendo um alongamento ou algum movimento também na manobra que vai utilizar.
Se caso o profissional não for especializado, encaminhar para um osteopata, um quiroprata, um ortopedista. Aqui no caso a gente trouxe o aumento da circulação, ó, não sei se a câmera pega, mas já até aumentou a coloração aqui dessa região, com as mãos abertas, com as mãos espalmadas também. É que essa cadeira ela é bem firme, mas se não tem essa cadeira em casa, a pessoa pode sentar nas costas da cadeira com a perna aberta, colocar uma toalha ou uma coberta e quem for estar realizando ali, abrir bem a musculatura. Aumentou a circulação e diminuiu a vontade dela de fazer o que ela estava fazendo antes. Agora ela só quer ficar aí. É muito engraçado como o nosso corpo é uma máquina mesmo. Em frações de segundos, a nossa glândula pineal ela consegue liberar um coquetel de hormônios, de ocitocina, serotonina, só pelo fato de a outra pessoa estar ali trazendo, né, o alívio. Seja independente da pressão que a gente estiver colocando, mas o toque já faz essa liberação. Exatamente. Acho isso incrível, né? Me dá um sentimento assim de gratidão e reconhecimento de que Deus nos criou de fato com suas mãos, né? Perfeito. A criação nos fez com suas próprias mãos, então eu acho que o toque é a coisa mais preciosa que há nas relações, não é? E Deus fez um ser humano tirando um de dentro do outro. Não é? Sim. Ele falou assim, vou fazer um aqui e outro lá. Ou seja, uma relação muito íntima, muito presente. Sempre. Um pedaço da gente é outra pessoa. Isso é uma mãe com um filho no colo, fazendo carinho, são os casais. Enfim, é a vida que pede da gente carinho, né? Até mesmo sem fazer nenhuma manobra dessas que a massoterapeuta faz agora, o cérebro reconhece que há algo bom sendo feito aí. E o quanto falta disso tem sido caro. Sim. Porque se é básico, né? Estudos mostram que crianças que são tratadas sem toque, elas não têm o mesmo nível de desenvolvimento. Elas não vão reconhecer a linguagem do afeto fisicamente e isso vai repercutir em elas não terem até cognição que teria caso fossem tratadas de maneira a receber mais toque. Como é que você está se sentindo, Tati? Amores, deixa eu lembrar para vocês, enquanto a Tati relaxa, ela não quer conversa com ninguém. Deixa eu lembrar para vocês, pedir a revista A Máquina Humana. Estamos aqui de plantão todos os dias ao longo da programação, dedicando tempo para você considerar cuidar de você, da sua saúde, do seu bem-estar. A nossa maneira de ajudar a você, já que a gente não pode chegar à sua casa pessoalmente, pegar a sua mão, levar ao médico ou te ajudar a fazer as mudanças aí junto com você, fisicamente como gostaríamos, a gente envia para você a informação. Chega para você passo a passo de como mudar o seu dia a dia, como melhorar a qualidade de vida, como recuperar a saúde ou como manter a sua saúde. Basta ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça o Manual de Saúde, A Máquina Humana agora, não deixa para depois. Tá doendo agora? É um ai daqui, um ai da colar. Ai, meu Deus, ai, ui! Né? Então agora liga para a gente no 21 27 31 21 e para de ai. Não vai pagar nada. Ah, mas eu preciso pagar? Não. Ah, mas eu preciso fazer um cadastro, vai chegar um boleto? Não, criatura, tô te falando. 21 27 31 21, A Máquina Humana. Tudo bem por aqui, meninas? Muito bem, obrigada a você pela participação, por vir conversar com a gente. Ruilia, bonito seu nome. Muito obrigada. Não conheci ninguém com esse nome, muito bonito, Ruilia. Tati, você pode voltar ao seu posto? Pena. Pode. Como tá minha cara? Ela não tá ótimo. Tá ótimo. Não, tá relaxada, tá plena. Amores, vamos pro intervalo, Aleixo? Vamos pro intervalo. Ruilia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Nós vamos pro intervalo, você já sabe o que fazer. Que bom voltar com você. A gente vai dar uma pausazinha de falar de postura, embora a gente já vai voltar aqui com a sua interação para falar de algo muito importante, principalmente se você está lidando com jovens, com adolescentes, com crianças e, Felipe, com adultos também, porque já você vai descobrir que isso aqui chama muita atenção de adultos. Você tem procurado o que fazer, como você entrega e acha algum tipo de material, uma atividade que reforce os valores que você tem prezado, que aprendam, que faça aprender sobre Bíblia e de maneira também divertida a gente conseguir estar ali, recriar, divertir sem romper com o que acredita? Pois bem, tem gente que Deus capacitou com muitos talentos e dons
que tem desenvolvido assim seus games, os cards, e eu tô aqui falando com o Felipe sobre isso. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, pastor Robson. E aí eu queria saber o que tem a ver e o que não tem nada a ver nisso aqui. Muito bem, pastor. Eu acho que essa foi a melhor introdução de todos os tempos que eu já ganhei na minha vida. A gente está muito feliz de poder mostrar o jogo Tudo a Ver para vocês. Bom, o jogo Tudo a Ver, Nada a Ver, ele é o primeiro jogo de associação de histórias bíblicas do mundo. Então ele é centrado em associar as histórias da Bíblia. A gente tem aqui mais ou menos 200 cartas, onde essas cartas têm personagens, lugares, objetos, verbos, todos eles relacionados à Bíblia. E a central, o objetivo central do jogo, ganha quem acabar com todas as cartas da mão primeiro. Então todo jogador recebe 7 cartas, quem zerar as cartas ganha. Como é que você zera essas cartas? Jogando uma carta da sua mão que tem a ver com a última carta. Então, por exemplo, assim, todo mundo vai receber no início do jogo uma carta de votação Tudo a Ver e uma carta de votação Nada a Ver. Então você é juiz nesse jogo também. Então você recebeu essas 2 cartas. Imagina que alguém, por exemplo, jogou uma carta Daniel. E daí você olha a sua mão e na sua mão você tem a carta Profecia. Então profecia tem tudo a ver com Daniel. Então você vai jogar a profecia em cima de Daniel e todo mundo vai concordar com aquilo ali. Se a pessoa falar que profecia Daniel nada a ver, nada a ver, aí o problema é neurológico. Aí a outra pessoa na sequência falar profecia, então eu vou jogar a carta dragão em cima de profecia. Opa, tem tudo a ver também, porque lá no livro... E se alguém discordar? Aí se alguém discordar, se alguém pegar e falar bem assim, olha, nada a ver, aí começa o jogo. O que você tem que fazer? Você tem que explicar a sua conexão. E aí que é o divertido, porque daí você vai explicar, não, porque lá no livro de Apocalipse tem o dragão e tal... Aí todo mundo... Cara, lá em casa sai cada explicação. E aí todo mundo vai ter o direito de julgar se a sua explicação é tudo a ver, na verdade tudo a ver tá aqui, é tudo a ver ou é nada a ver. Então depois que todos votarem, aí faz a contagem dos votos. Se a maioria votou tudo a ver, ou seja, quem desafiou, paga a prenda, vai lá no monte e compra uma carta. Se a sua explicação for nada a ver, aí você recolhe aquela carta que você tentou passar e compra mais uma carta da... Ou seja, tem que ter uma ideia de Bíblia na cabeça. Tem que conhecer. Você sempre nada a ver. Tem que conhecer. Que legal, que legal. E aí, o interessante, pastor, é que a gente tem as cartas especiais, que são essas cartas verdes, que elas adicionam uma pitada de pensamento estratégico. Eu acho que esse é o grande diferencial do jogo Tudo a Ver, Nada a Ver, né? Porque a gente está muito acostumado, por exemplo, com jogos de perguntas e respostas, que é muito legal, a gente ama bastante também, mas faltava aquele pensamento estratégico, aquela questão assim, não, vou segurar essa carta para jogar depois, para tentar... É tipo um trunfo. Alguma Você segura aqui, na hora do desespero poder usar. você... Então, por exemplo, a gente tem a carta graça, que é como se fosse um coringa, não tenho que jogar, eu vou usar da graça de Deus na minha vida. Não, a graça serve como uma graça mesmo? Serve como uma graça. Perdido, você jogou, você passa para frente. Por exemplo, misericórdia. Imagina que você sofreu uma votação de nada a ver, ou seja, agora você tem que pagar a prenda. Então você joga misericórdia, olha, ajam com misericórdia comigo, e aí a sua jogada passa pra frente. Tem ira aí também. A ira é essa daqui, ó. A gente tem a carta lepra que você joga na pessoa e ela fica uma rodada sem jogar, afastada, pensando naquilo que ela tá fazendo de errado. No nosso jogo aqui já sabe que eu ficaria com a graça e a Darleides com certeza com a lepra, que é pra transformar todo mundo em impuro. E aí a gente tem a carta do compartilhar, que você pega uma carta da sua mão, dá para outra pessoa, porque como o objetivo do jogo é você ser o primeiro a se livrar de todas as cartas da tua mão, então se você adiciona a carta na mão do outro jogador, então você está fazendo... Então é isso que a gente fala, essa questão da estratégia. Mas tem uma carta que eu gostei muito aí, Qual da que é? ira. Aqui não tem, mas você não, escreveria. Pois devia ter. Não, tá aqui, eu já separei as suas cartas já, Darleides. Substituição, intervenção e lepra. Tá aqui, ó. E quais são as suas? Graça, misericórdia, com certeza, que pergunta. Compartilhar. Pessoa aqui, ó, boa. as minhas aqui, ó, que são a minha cara. Misericórdia, compartilhar e graça. Tô vendo sua misericórdia comigo. Não, Tá só tô provado. constatando. Mas olha, eu quero dizer que eu fico numa satisfação imensa de que os meninos, os criadores de um jogo tão complexo, tão divertido, com um conteúdo tão rico para toda a família, esteja aqui com a gente, seja um dos nossos, ou seja, alguém que compartilha da nossa fé. Parabéns, viu? Muito parabéns. Você e quem mais? É uma ideia sua? Ou tem outros amigos junto com você nesse projeto? São outros amigos. Nós somos hoje no total em 5 pessoas na Trid. A gente tem uma equipe, né, imediata que nos dá apoio em outros serviços, mas os sócios, nós somos em 5 sócios no total. E sempre que surge uma ideia dessa,
a gente senta e debate. Então, para o jogo chegar no nível que está aqui hoje, foi muito teste com as crianças da igreja, com os adultos da igreja. E é legal, o legal desse jogo é o seguinte, que ele é multiggeracional. Porque como ele tem a ver com história bíblica, uma criança de 8 anos sabe um monte de história bíblica, uma pessoa de 70, 80 anos sabe um monte de história bíblica também. E quando você junta essa galera junto, é muito gostoso de ver, porque a gente teve uma oportunidade lá em Joinville de juntar alguns pastores, e daí adolescentes e crianças, e daí os pastores estavam fazendo conexões assim super, sabe? Porque lá no hebraico, no aramaico, a raiz dessa palavra e tal. E daí um pastor foi lá e jogou templo, né? E daí a criança, na sequência, jogou porta. Daí o pastor falou, nada a ver. Daí ela falou, por onde que você entra no templo? E todo mundo caiu na risada. E daí todo mundo foi em cima, não, é tudo a ver. E o pastor acabou pagando a prenda. Na minha casa, quando eu começo a explicar, eu nem terminei, eu falei assim, veja bem, ela já... já é nada a ver. Nada a ver, tipo, eu sou nada a ver, dependendo da explicação. E ele funciona... Quem está com você por aqui, tem mais 2 meninos te acompanhando também, né? Sim, a gente tem o Anderson Maquiche, que está aqui comigo, está ali, está fazendo as filmagens para depois a gente postar nas nossas redes sociais. E tem o Davi, o David Bryan, que é o filho do Anderson Maquiche, que sempre nos acompanha, ele é nosso estagiário, né? Então a gente precisa ver ali que tá um monte de coisa, tá com bolsa, tá com livro, tudo que a gente vai juntando, a gente vai entregando para ele. Um dia ele se vinga. Ele vai carregando. Agora tem a pergunta de ouro. O meu é o Cherokee, brincadeira, não sei aqui não. Tá aqui. Claro que não, eles mandaram pra gente. Muito obrigada. Foi mas pensa no sucesso que foi isso aqui. Tem sido lá em casa, inclusive viajando. A gente fica viajando, muito feliz, que legal. Joga. Porque ele é um jogo muito gostoso para jogar no sábado, por exemplo, você junta a criançada, os jovens da igreja. A gente fez o design dele para poder jogar você joga de 3 até 12 pessoas. Então a gente está falando de um pequeno grupo, seu grupo de jovens, a sua família mais os seus vizinhos, por exemplo. E até dou uma dica, jogue de semana. Lembra de Jesus na semana, que é legal. Isso é importante. Não prenda Jesus no sábado, isso não. É importante. Ele gosta das pessoas todos os dias. Onde que eu acho o jogo? Você acha, pastor, o jogo para comprar? Hoje nós temos no site da Trid para vender, entregamos em todo o Brasil. A gente tem também o jogo em todas as livrarias físicas da CPB. Então, se você for na livraria, se a sua cidade for agraciada com uma livraria CPB, então você pode encontrar o jogo lá. E logo a gente já está fazendo uma movimentação para que o jogo esteja também nas lojas de associações, Brasil afora, por aí. Se eu não estiver numa cidade que tem uma loja física da CPB, o caminho é o site. Consegue comprar pelo site. O site da Trid. Como que é o site da Trid? O site aí pra galera. Tridshop. Tridshop.com. Isso, Tridshop. Nervoso, muita luz, muita câmera. Tridshop.com. Qual a inspiração para Trid mesmo? Trid. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, mente e espírito, que você estava falando, o ser humano como um todo, e o verbo id, de ir pregar o evangelho a todo mundo, toda a nação. Vocês são muito inteligentes, muito inteligentes. E a proposta do jogo é esse, é servir de um jogo missionário, porque eu tenho um testemunho pessoal com ele, que é o seguinte, a minha cunhada não é adventista. E não tem religião nenhuma, na verdade. E a gente ofereceu estudos bíblicos para ela várias vezes. E todas as vezes, ela com muito carinho, muito amor, recusou, sabe? E aí teve uma vez, quando a gente estava testando o jogo, a gente juntou uma galera lá em casa, estava no protótipo ainda, no papel sulfite, e ela jogou e ela ficou encantada. Ela falou bem assim, nossa, como vocês sabem das histórias bíblicas? Eu falei, então, deixa eu te ensinar as histórias bíblicas também. E ela aceitou o estudo bíblico. Então foi num desse ambiente de descontração que o Espírito Santo, né, através da gente ali, conseguiu alcançar o coração dela. Então é isso, é focado nisso, focado na missão, focado em ter Deus também nesses momentos de entretenimento com a nossa família. Eu fico muito, muito feliz. Quem me ouve, eu sou um defensor do cristianismo, abençoar o mundo com cultura. E o que você está dizendo é criando uma cultura de jogos que as pessoas não vão escapar, mas podem fazer isso a partir do que a gente sabe. Felipe, dá vontade de jogar, dá vontade de ser seu amigo também. Se você quiser perder para mim, a gente espera aí acabar o programa. Com certeza, pastor, Felipe, vamos marcar. Felipe, obrigado, pega a carta e põe para ele, nada a ver. Aqui não, esse é tudo a ver. Eu vou levar isso aqui, tá? Essa cartinha aqui para dar leite, que é a da... Qual é essa daí? Lepra. Não, misericórdia, não faz isso. Não, lepra, se você jogar aqui para mim, ela... Misericórdia tá aqui, ó. Isso. Não, essa carta que você ia usar. Ele que pegou a cartinha da misericórdia tá sendo pouquíssimo misericordioso comigo.
Volta pra cá, criatura. Mas a de Cristo é. Obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Parabéns pra você e pra toda a equipe. Tridi. Tudo a ver, nada a ver, mas tem tudo a ver você interagir com a gente, mandando sua mensagem, como sempre, a gente convida pelo 983-1502-49. Telão, vem pra cá, você aí de casa, cá. Como fazer para manter uma postura mais reta, carregando mochila pesada, Tatiana Mello? Essa é interessante, porque muitas vezes, principalmente para a escola, né? Nossa, às vezes a mochila, meu filho mesmo, que tem 8 anos, eu pego e falo, filho, que peso é esse dessa mochila? Nossa, muito pesada. Algumas dicas que eu vou te dar. Primeiro, não usar mochila. Não, usar mochila, sim, usar mochila, porque se você for carregar no braço, pior ainda, né? Então, primeira coisa, use as 2 alças da mochila. Porque principalmente os adolescentes não gostam, né? Aí quer usar de um lado só, aí fica todo o peso para um lado só. Então fica mais difícil. Então, usar as 2 alças da mochila. Segundo, ajuste a altura da mochila. Eu vejo muitos adolescentes e jovens com a mochila batendo no bumbum. E aí o peso fica lá embaixo. Então não tem como você manter uma boa postura. Então, ajuste para que o final da mochila se acomode ali bem no final da sua coluna lombar, que é naquela voltinha que faz aqui no final da coluna. Porque aí ali ele tem um apoio também e aí você consegue manter uma postura mais correta, tá? Então, use as 2 alças e ajuste a altura da mochila. E dentro do possível, carregue apenas o necessário dentro da sua mochila. Boa. Tinha uns carrinhos, não era, que a gente colocava? Tinha. Ainda tem, as crianças pequenas normalmente usam. Ainda tem. Mas não é muito recomendado, porque aí você gira, né? É verdade. Então também não gera uma boa postura. Lógico, se é uma questão de que você vai ali, você vai de carro até a escola. De carro até a escola, ou com uma perua escolar, alguma coisa assim, não tem problema, porque o trajeto é curto. Agora, se você tem que andar um trajeto mais longo... A rotação não é legal. De qualquer forma, há um limite de peso relacionado ao seu próprio peso corporal. Claro, sem dúvida, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu falo, às vezes o Leonardo fala, ai, mamãe, esqueci de deixar na escola o livro ou o caderno, que ele usou e não deixou. Eu falo, filho, não dá, a mochila tá muito pesada. Então, amanhã você entrega para a professora, porque eles têm essa condição de poder deixar algum material na escola. Então, o que você puder deixar, você deixe, não carregue tudo. Muito bem. Mais uma. Noel Francisco, de Porciúncula, no Rio de Janeiro. Olá, queridos amigos. Olá. Não sou e jamais serei um atleta, principalmente pela idade, 73 anos. Olha, pode ser que seja assim. Mas sempre procurei ter uma postura correta no caminhar e sentado no meu escritório. Busco manter a coluna ereta. Além da alimentação saudável e das caminhadas diárias, sempre tive consciência sobre ter uma postura correta. Só na hora de dormir é que uso travesseiros altos e só durmo de lado. Isso é prejudicial? Antes da pergunta dele, eu queria falar, que legal que o Noel disse. Porque uma coisa é você ser atleta e nós não temos uma humanidade de atletas, mas viver de uma maneira correta com atividade física. E é importante a gente dizer, atividade física e atividade esportiva não é a mesma coisa. Não é necessário ter uma prática de esporte para ter uma prática com o corpo. Você pode caminhar sem competir com ninguém. Né? Exatamente. E isso é muito importante. Ele não é atleta, mas ele vive uma maneira sadia com o corpo. Isso é fundamental. E o travesseirão? O travesseiro alto O que a gente indica? A postura de lado para dormir é o que é mais indicado, né? Por conta da acomodação tanto da coluna quanto dos nossos órgãos. Mas não é todo mundo que consegue dormir de lado, mas é a postura mais ideal. Mas no caso, quando você dorme de lado, a altura do travesseiro tem que ficar na altura entre o seu ombro e o seu pescoço aqui, o início da cabeça. Então, se a sua cabeça fica caída quando você deita no travesseiro de lado, tá errado. O travesseiro tá baixo. Se quando você deita, a cabeça eleva um pouquinho, também não é correto. Então, isso pode te trazer dores e problemas cervicais. Então, a altura do travesseiro precisa fazer com que a sua cabeça se acomode e ela fique aqui nessa linha entre
o ombro, né, e o pescoço sem tá caída e sem tá elevada, para não causar tensão na musculatura. Seria a medida de preencher aqui esse espaço para não cair, não ficar elevada. Isso. Ok, acomodar aqui. Se não cuidar da dor nos ombros também, né? Já aconteceu de, em alguma medida, eu sentir dor no ombro e me dar conta de que o travesseiro não estava favorável. Exatamente. Muito bem, fica a dica. Noel, um abraço, sempre participando com a gente. Mais uma para cá, Marilene. Boa tarde, gosto muito de deitar na rede. Gostaria de saber se tem algum problema para a postura. Não, a rede não tem nenhum problema, não. Na verdade, assim, todas as posturas que a gente fica, em determinado momento, a gente precisa mudar a postura, porque a musculatura, ela tá trabalhando em qualquer postura que a gente esteja. Então, e a rede, ela faz uma curvatura ali que ela normalmente acomoda a gente bem, né? Não tem problema. Mas, lógico, você tá ali um tempo na mesma posição na rede, você sentir um pouquinho de incômodo, muda a posição e tá tudo certo. Se fizesse mal no Nordeste, nós estaríamos fritos, né? Ou no Norte, não é, meus amores? Mas nasce com um genezinho a mais, que é o gene da rede. Nasce. É impressionante. Eu acho... Mas assim, ela parece um útero, assim, guardando o bebê. Então, só que a gente só fica 9 meses, né? Não, menino, acalma. Eu acho, eu fico de parabéns, tá? De parabéns, você consegue dormir numa rede. César Souza, de Belo Horizonte, Aleixo. Olá, boa tarde. Quero saber o porquê de não ser adequado cruzar de pernas e ao assentar, seja num sofá ou numa cadeira. Pronto. Aqui estou, César, já me posicionando para ouvir a resposta. Não, olha só, eu já vou descruzar antes que a Tati responda. Já descruzei, aí já vou cruzando a outra. Qual é o mal? Então, na verdade, a questão do cruzar as pernas é porque aí a gente sobrecarrega um lado do corpo com o peso. Então, lógico, se você vai ficar ali, você está num ambiente, você fica um pouquinho com a perna cruzada, não tem problema, depois você descruza. Então, assim, se você tem o hábito de cruzar as pernas, então faça o seguinte, fique um tempo com a perna cruzada de um lado, depois você troca o lado, porque aí você vai compensando um pouquinho. Então, a questão de ficar o tempo todo é essa, porque você sobrecarrega um dos lados do seu quadril e aí você acaba tendo que, a coluna tem que compensar, né? Então, por isso que o ideal é a gente não cruzar as pernas, além de, quando você cruza a perna, ali na região do joelho, você acaba bloqueando um pouquinho a circulação, então você dificulta um pouco mais o retorno venoso dos membros inferiores. Por isso que não é o ideal, tá? Obrigada, mas, por exemplo, a Darleide está aqui no programa, a gente fica aqui 1h30, mas ela se movimenta, ela levanta o tempo que você fica com a perna cruzada, não tem nenhum problema. Agora, quem passa o dia, né, trabalha e fica muito tempo com a perna cruzada, não é o ideal. Se evitar é melhor, né? Evitar é melhor, ou evitar mais vezes. Obrigada, Tati. Obrigada. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Tati. Nos abençoou muito no dia de hoje, com muitas informações. Eu também quero agradecer a você, Anjo da Esperança. Eu sei que para você não é uma atitude simples, é do seu coração, mas não é fácil a gente tirar uma parte do recurso quando o planeta inteiro está dizendo que ele deve ser acumulado. Mas essa postura do milagre de Deus no seu coração, com certeza possibilitou que alguém visse Jesus hoje, porque ele começou agindo no seu coração. Obrigado, Anjo. Se você não é Anjo da Esperança, viva essa experiência de se colocar dentro de um sonho maior do que todos nós, que é o de abençoar as pessoas por meio da missão. De uma ponta até a outra da Bíblia há posturas muito interessantes, muito importantes, já começando com um Deus que encontra com Caim e fala: Caim, por que você ficou cabisbaixo? Porque ele decaiu o semblante, e a postura de Caim era a postura de alguém que estava colocando e carregava sobre os seus ombros a culpa. E Deus olha para ele e fala: por que você está assim? Ele estava fabricando o seu próprio mal, cavando sua própria cova e cozinhando sua própria ira, mas andando um pouco mais. Nós vamos ver Davi falando da angústia do seu coração e como ele sentiu a angústia nos seus próprios ossos. Também a escolha desse próprio Davi de dizendo como ele poderia se vestir ou se portar adequadamente diante de um desafio que era de matar Golias. Ele fala: não vou vestir essa armadura não, eu preciso de um outro tipo de instrumento. Nós encontramos Jesus com muitas pessoas, e quem não vai lembrar de uma mulher que por 12 anos sofreu com uma hemorragia e agora rastejando,
tocada pelo peso da discriminação, da injustiça, da separação, da marginalização, ela corre para tocar Jesus, e Jesus a coloca na postura de nobreza, como de filha, dizendo exatamente essa palavra, filha. Mas para mim é inevitável não lembrar do que Jesus está dizendo sobre o que está nos nossos ombros. E ele está dizendo que é impossível viver sem algo nos ombros. E quem está dizendo? Aquele que carregou o peso do pecado do planeta nos ombros. E disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o fardo. Deus não alivia o seu fardo, tirando de você completamente qualquer fardo. A frase é estranha, mas é maravilhosa, porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, o que está te cansando não é um peso sobre os seus ombros. O que está te cansando é carregar nos ombros um peso que não é seu. É viver um propósito de outro. É pensar em lutar uma luta que não é sua. É aspirar e desejar desejos que não são seus, é lutar por um reino que não é teu e ter uma visão distorcida de conquista. Vinde a mim. Quando ele diz que ele é manso, ele está dizendo exatamente que ele tem sobre si o peso de viver sobre as ordens do Pai. Todo manso é aquele que se curva diante do peso da glória de Cristo, que, aliás, essa palavra é original para peso. Glória é algo pesado. E ele diz, vinde a mim, eu vou te dar a vida que você precisa, que se encaixa em você, e você vai olhar para os seus ombros e o peso da verdade de Cristo nos seus ombros te faz levantar e andar altaneiramente em vez de arcar. Vá a Ele. É a melhor coisa que você pode fazer no dia de hoje. Obrigada, pastor. Obrigada, Tati. Você aí de casa também. Vem aí, vida e saúde. Mas lembrando que o nosso tema de amanhã será o transtorno opositor desafiador. Isso interessa muito aos pais, hein? Esperamos vocês, meus amores. Até amanhã, 2h30 da tarde. Beijo!